pessoal? E aí, estamos aí de quarentena, né, por conta do coronavírus. É importante todos nos cuidarmos para que possamos superar junto e depois matar a saudade de novo nas escolas aí, porque a gente acabou de sair de férias, agora a gente está entrando em abril, né? Acabamos de voltar às atividades e aí temos as atividades rotineiras interrompidas novamente. Né? É interessante como a gente precisa da rotina, mas enfim, estamos aqui para mais uma aula, né? Trabalhar uma videoaula a respeito de um conteúdo específico para o oitavo ano e também para o segundo ano do ensino médio. Né? Eu vou abordar essa aula de uma forma bastante ampla para que possamos usar não só para essa aula em si, mas também para um futuro aí, beleza? Bom, vou começar a falar então da Revolução Industrial com uma citação, tá? Essa citação foi extraída de um livro de Eric Hobsbawm, né, A Era das Revoluções, e ela vai tratar um pouco desse cenário em inglês da Revolução Industrial. Desta vala imunda, a maior corrente da indústria humana flui para fertilizar o mundo todo. Deste esgoto imundo jorra ouro puro. Aqui a humanidade atinge o seu mais completo desenvolvimento e sua maior brutalidade. Aqui a civilização faz milagre, e o homem civilizado torna-se quase um selvagem. Essa citação ela é uma citação de Alexis de Tocqueville ao observar a cidade de Manchester, na Inglaterra. Né? Então ele vai descrever um pouco as impressões que ele teve dessa cidade industrial em plena Revolução Industrial. Bom, vamos entrar no conteúdo falando um pouco dos antecedentes. Então, quais são os fatores que vão construir este cenário ideal para a Revolução Industrial? Ok? Bem, temos aí Henrique III, né, um monarca da dinastia Tudor na Inglaterra. Ele se tornou bastante icônico porque ele vai ser o representante do protestantismo na Inglaterra. Né? Ele vai ser o responsável por romper com a Igreja Católica após as reformas luteranas. Né? E por que ele é importante? Por que é importante a gente abordar ele para a Revolução Industrial? Porque ao romper com a Igreja Católica, o Henrique III ele vai confiscar as terras da Igreja Católica na Inglaterra. Né? E aí essas terras elas vão ser vendidas, vão ser doadas para as pessoas na Inglaterra. Todo esse processo aqui ele vai gerar um novo grupo social, uma nova categoria social na Inglaterra do século XVI, que é conhecida como gentry. Né? Essa gentry eram pequenos burgueses, pequenos nobres que vão adquirir essas terras, né, confiscadas da Igreja Católica, e isso vai fazer com que amplie-se a produção e busca-se ampliar a produção e, consequentemente, o lucro dessas terras, né, confiscadas da Igreja Católica. Então, o que a gente está vendo aqui? Um finzinho aí daquela Europa medieval, daquela Inglaterra medieval, e caminhando para a Revolução Industrial. Né? Detalhe que nós estamos falando do século XVI. Né? Então, até a Revolução Industrial plena, nós temos mais 2 séculos aí. Então, a gente tem que compreender que é um processo longo, é um processo que não acontece do dia para a noite, né? Mas demora bastante tempo para acontecer. Outro processo bastante importante na Inglaterra para a Revolução Industrial foram as revoluções burguesas, né, na Inglaterra. Nós temos várias revoluções que são colocadas como revoluções burguesas, mas as inglesas elas são o pontapé inicial para a Revolução Industrial. Tá? Podemos citar 2 principalmente, tá? A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Né, que é um conteúdo anterior a esse que a gente está falando agora. Né? Por que essas revoluções são importantes? Porque elas vão consolidar
o poder da burguesia na Inglaterra, né? Então as duas revoluções vão ter como resultado um processo mais sólido de tomada de poder pela burguesia inglesa, né? Mas quais são os resultados finais dessas revoluções inglesas? Bom, nós temos o Bill of Rights, que é a Carta de Direitos inglesa, que ela data de 1689. Né? Então aí nós já estamos no século XVII, que vai consolidar um limite do poder do rei. Essa limitação do poder real, ela vai surgir aí dessas revoluções inglesas, né? E isso vai ser importante para que essa burguesia adentre ao parlamento e começa a funcionar o parlamentarismo britânico, né? Que nós temos até hoje funcionando na Inglaterra. Então esse processo das revoluções inglesas vai ter como resultado o Bill of Rights, né? E também, por exemplo, temos os atos de navegação, né? Que estão no meio desse processo aí das revoluções inglesas, né? Consolidado por Oliver Cromwell, e ele vai estabelecer o monopólio dos navios ingleses para o comércio inglês, né? Então esse processo é bastante importante para que essa burguesia vá ascendendo. Então a gente precisa perceber isso, que essa burguesia ela vai conseguindo galgar espaços nessa sociedade inglesa. Isso é importante para a revolução, para a revolução industrial, né? E enquanto processo. Seguindo, também temos nesse período já, século XVI, fim do século XVI, início do século XVII, as possessões inglesas, né, as colônias inglesas aqui nas Américas, com as 13 colônias, apesar de eles estabelecerem um controle frágil, né, elas eram inglesas, e também muitas colônias no continente africano. Né. Isto dava muito lucro para os ingleses que se aventuravam nestas colônias. Né? E esse processo é importante para quê? Para uma acumulação de capital, né? E essas colônias eram lucrativas. Como é que elas eram lucrativas? Bem, você tem aí matérias-primas, né? Bastante importantes para os ingleses. Também tem o comércio de escravos e o lucro que vinha disso. O comércio de escravos era muito lucrativo, né? Os ingleses como intermediadores, né, desse comércio escravocrata, e também uma ampliação do mercado consumidor inglês, né, dos produtos ingleses. As possessões inglesas eram importantes para esse processo da Revolução Industrial. Também, ao longo do século XVI, né, com o confisco das terras que eu citei antes, com o surgimento dessa gentry, né, desses grupos ingleses aí bastante importantes, a gente vai ter os cercamentos, né, os Enclosures Acts. Isso aí vai se tornar lei, né, e na prática o que é isso? É a gente perceber que existiam muitas propriedades rurais na Inglaterra que elas não eram limitadas, não tinham um limite exato, né? Então você, a propriedade do Lord fulano vai até tal ponto e dali né, até o rio determinado, e dali para frente é a propriedade do Lord Cicrano. Tá, mas não existia um limite exato, né? Não existia uma cerca dizendo aqui, ó, aqui é desse, daqui para cá é do outro, né? E isso fazia com que existiam muitos lugares, né, que não eram definidas e eram usadas, ocupadas por muita gente, né? Então muitos camponeses pobres, por exemplo, se estabeleciam nessas fronteiras não definidas. Né? Esse processo aí, esses camponeses levavam a vida deles, plantavam alguma coisinha, usavam os rios para pesca, usavam as terras, as florestas para caçar, para conseguir lenha, enfim, né? Iam levando a vida deles normalmente. Mas daí, no século XVI, houveram os Enclosures Acts, né? Ou seja, cercamentos. O próprio nome já diz. Então esses lugares começaram a ser cercados. Existe ainda um debate a respeito de
qual a causa desses cercamentos, né? Nós temos dois fatores aí importantes. O aumento de uma demanda por tecidos, né? Esses tecidos feitos de lã, né? Então, os ingleses, eles produziam ovelhas, né, para extrair a lã, e aí os rebanhos se misturavam e tal, eles foram cercando essas terras aí para limitar, né, esses rebanhos. Tanto é que hoje ainda existem festivais de tosquia na Inglaterra, né, que é uma tradição bastante forte inglesa, e isso é um dos antecedentes da Revolução Industrial. Bom, mas com os cercamentos, então o que acontece? Essas pessoas pobres, esses camponeses, foram expulsos dessas áreas, né? Então, pô, colocou a cerca lá, ele não podia nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, ele vai ter que sair dali. E aí, essas pessoas sem lugar para onde ir e tudo mais, começam a migrar para as cidades inglesas, né? Então, começam a inchar as cidades inglesas. Isso vai ser importante para o aumento de mão de obra, para as indústrias inglesas, né? Um processo bastante importante para o aumento dessa industrialização inglesa aí durante o processo da Revolução Industrial.